Bom dia àqueles que nos acompanham pelo Facebook e nos acompanham também pelo YouTube. Ficaremos juntos até às 9h30 para analisarmos um assunto muito importante na manhã de hoje, que é a depressão. Esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador e vai ao ar. Voltará ao ar novamente hoje no fim da tarde pela nossa rádio web, e onde você poderá revê-lo e poderá também revê-lo também a qualquer momento, que será gravado no Facebook e também através do YouTube. Os nossos convidados na manhã de hoje é o Valteno e a Mônica. O tema é muito importante, né? E nós somos pessoas também com muita responsabilidade, com muito conhecimento de causa, para que nós possamos analisar esse hoje, que nós diríamos que hoje é um tema de primeira necessidade, porque são raras as famílias que não tenham entre os seus componentes pelo menos uma pessoa que esteja afetada ou envolvida ou sofrendo esse tipo de sofrendo com essa doença, com esses sintomas de depressão. Para que esse programa fosse ao ar, nós temos aqui uma equipe técnica que está a postos ali, montando para que essa imagem, esse som chegue até você. E também estamos na retaguarda, nós temos uma equipe muito grande de pessoas que estão lá. O Anderson, a Clarissa, o Danilo, o Fernando, o Flávio, a Juliene, o Marinho, que está aqui conosco na mesa, a Patrícia, a Suzete, o Valdecir. Enfim, uma equipe que está a postos para interagir com você através dos nossos canais de comunicação, que daqui a pouco eu vou pedir para a Clarissa divulgar os meios pelos quais vocês poderão entrar em contato conosco, porque esse programa é feito com a sua participação. Ele é feito como diz o Turíbio, você está aí na poltrona do ouvinte e você está aguardando a sua pergunta, aguardando a sua participação, enfim, você poderá interagir conosco, acrescentando alguma coisa que nós não nos esquecemos, até eventualmente fazendo outras perguntas e, enfim, interagindo conosco, porque o programa é feito com a sua participação. Aqui na mesa hoje está o Marinho e está a Clarissa, que nós vamos aqui dividir com o Valteno e com a Mônica vamos assim pegar esse assunto e tentar trazê-lo assim ao nível que você possa compreender e saber como usá-lo e como se defender dele, até se for o caso, né? E sem mais delongas eu vou abrir os microfones para que o Valteno e a Mônica cumprimentem os ouvintes, fique à vontade. Valteno, bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amigos que estão aí em suas casas. Que Jesus abençoe a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui com a equipe, né, e com vocês também. Mônica. Bom dia para todos. Que esse dia tão iluminado possa trazer para todos nós bons pensamentos. Bons pensamentos, né? Isso. Porque a depressão, ela foi sempre considerada um mal do século, né? O mal do século está sendo considerada hoje um mal do século. E no programa de hoje nós vamos conversar como esse problema pode potencializar, principalmente no momento atual, em que o confinamento e que o mundo todo atravessa algum tipo de confinamento. E que nós podemos fazer com base na filosofia espírita de Allan Kardec que pode auxiliar nesse momento tão difícil que a humanidade atravessa, né? E eu pergunto, então, a depressão sempre ocorreu na sociedade, Valteno? Ela como um isolamento, e o isolamento social estamos enfrentando, pode potencializar essa doença, não? Sim, né? A depressão, ela sempre houve na humanidade, né? E agora, nesse momento da pandemia, não só pelo isolamento, mas também por todas as dores, pelas ansiedades, né, por todos os traumas emocionais, todas essas condições difíceis das experiências que estamos vivendo,
elas trazem as pessoas para uma luta íntima, né, contra essas emoções, e alguns padecem, né, desse momento pela depressão. Então é um momento em que será preciso, da parte de todos, uma união em favor das pessoas que estão mais fragilizadas, porque isso vai ter um número maior, né, que a gente entende. E Mônica, eu sei que vocês têm uma família assim bastante numerosa, né? E como é que está sendo o isolamento lá, assim, Sim, o peso todos dentro de casa, como é que está funcionando isso? sim, são 6 filhinhos, né? Eu e Valtena, cuidando de 6 filhinhos. Temos 3 adolescentes, né? E o restante é pequenininho, os 3 menores. Realmente, os adolescentes ficaram mais deprimidos, né? Sentiram falta dos amigos, bateu aquele momento de revolta, de reclamar da vida. E aí teve que ter muita conversa, né? A gente conversava sobre os sofrimentos do mundo, para que eles pudessem também perceber que estávamos ali protegidos, né? Então, eu senti que um alimentou o outro. Então, numa família, em quarentena, um vai servir de alimento para o outro. Aquele que estiver sozinho, né, ele vai ter que se alimentar de outras coisas, né, de livros, de filmes bons, né, estudo. Mas na família tem esse suporte emocional. Foi bom porque estreitou os laços, né, principalmente com o adolescente, que é o que toda mãe e todo pai quer ter nesse momento com seu filho adolescente, estar mais pertinho. Então, tudo tem o seu lado bom, né? Então, essa pandemia promoveu um convívio muito próximo com o adolescente. Mário, como o Espiritismo pode ajudar nesse caso, né? Quando nós vamos estar todos dentro de casa. Eu achei muito interessante a expressão que a Mônica usou, do alimento, né? Às vezes nós esquecemos, né, esse lado que você pergunta, Hélio, porque não é apenas do alimento material que nós, né, seres humanos, vivemos, né? Nós também dependemos do alimento espiritual, também dependemos da energia, dependemos das emoções, né? Os sentimentos que nós temos, que se afloram muitas vezes, eles representam, sim, um alimento para a alma, né? Então, no momento em que nós estamos isolados, que de uma certa maneira aquele afeto que a gente recebe das nossas relações, sejam as relações familiares, sejam as relações sociais, os amigos, tal, num ambiente como esse que nós estamos vivendo, essa interação, esse suprimento, vamos assim dizer, desse tipo de afeto e esse sentimento, rareia muito, a gente fica quase sem isso tudo, né? Então, quando a Mônica se refere ao alimento, quer dizer, aquele que na família tem ali uma condição de poder interagir, mesmo que às vezes tenha as brigas, né? Que a briga também, também pode ser um alimento, porque mostra que a gente não está sozinho, né? Mostra que a gente está. Agora, aquele que está sozinho, que de uma certa maneira não consegue aurir essa fonte de energia, de sentimento, de emoção, de afeto, na proporção que sentia antes, né? Ela precisa buscar efetivamente mais recursos. E a fórmula foi dada, né? É uma leitura, às vezes é um bom filme, às vezes é um espetáculo musical. Qualquer coisa que provoque na pessoa um sentimento mais elevado, que ele possa se autoalimentar com aquilo, né? Eu não cheguei na sua pergunta ainda, né? Quer dizer, como é que o Espiritismo pode ajudar? Eu acho que o Espiritismo ajuda oferecendo, e nós vamos falar mais sobre isso, não vou me estender muito aqui, recursos para que as pessoas reflitam e sintam as emoções através de um estudo, através de uma palestra, né? Então, o Espiritismo, ele representa a força da alma que está presente, que pode servir serve
de recurso para que nós consigamos nos alimentar de emoções mais sublimes, de sentimentos mais nobres, né? Pensamentos mais elevados. Tudo isso o Espiritismo enseja a gente a fazer, buscando na fonte universal esse magnetismo positivo, vamos dizer. Esse programa é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, e nós estamos aqui falando dos nossos estúdios, né? Uma conquista do grupo, do Núcleo Espírita, o Semeador, e você pode interagir conosco. É necessário que você interaja, porque esse programa é feito com a sua participação. Eu vou pedir para a Clarissa informar, Clarissa, quais são os meios pelos quais as pessoas poderão interagir conosco. Bom dia aos ouvintes. Tem algumas formas, Hélio. A gente pode assistir o programa, né, pelo Facebook. Então vai lá, pesquisa Semeando a Boa Nova ABC, e agora também pelo YouTube, pelo canal do YouTube, que é O Semeador ABC. Então é só ir lá, digitar na barrinha do YouTube O Semeador ABC, que você vai conseguir assistir o nosso programa. Também pode entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp, que é o 997-666-555. Então tem diversas formas para se conectar conosco. Pelo YouTube, como é que funciona? Como é que faz? Pesquisando lá na barrinha de pesquisa do aplicativo O Semeador ABC. O Semeador ABC. Exatamente. É importante colocar ABC, né? Exatamente. Inclusive no Facebook também, né? Porque o semeador tem muito semeador. Sim, tem muito semeador, né? Tem um microfoninho azul ali, então é bem característico. Então, inclusive hoje já temos a pergunta do dia, né, Clarissa? Que é: o que você tem feito para controlar a tristeza nesses tempos de pandemia? Sim, convidar os ouvintes a responder, para que aí participa do programa também. Participa do programa também. E quem participa do programa concorre a um livro, né? Concorre a um livro. Nós sorteamos um livro na primeira meia hora e na segunda meia hora, a primeira parte do programa, a segunda parte do programa, nós sorteamos um livro e que era cedido gentilmente pela Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. E nós vamos sortear um livro na primeira meia hora e outro na segunda meia hora. Na semana passada, ganhou o Marcos e a Patrícia, né? E como é que faz para retirar esse livro, Patrícia? Todo sábado. Todo sábado, depois do programa, às 9h30, aqui no Núcleo Espírita Semeador. De 9h30 até que hora, mais ou menos? 9h30, 10 horas. Até que horas a pessoa pode vir? Umas 9h30, 10 horas nós estamos aqui. Estamos aqui, então tá bom. Então, Valteno, nós vimos assim que nós vamos entrar num tema realmente bastante importante, né? Como todos sempre são, mas esse está afetando realmente a sociedade, né? Existem aspectos espirituais, assim, que devem ser considerados no caso de depressão? Com certeza, né? Os espíritos nos falam que a intervenção dos espíritos é maior do que a gente imagina, né? Em todos os aspectos. E nesse também, né? O espírita ele não vai ter uma postura mística, né? Nem de ficar só com o pensamento nas nuvens. Ele tem o pé na terra, mas ele tem uma visão espiritual. Então é importante considerar o aspecto espiritual. Eu acho que isso é um grande diferencial em termos de amplitude de visão, né? Nós espíritas, com o conhecimento que adquirimos, nós olhamos uma situação e ela transcende o aspecto material que está acontecendo, né? Uma ação espiritual negativa para botar alguém para baixo é uma ação destrutiva. E nós temos que ficar atentos a isso. Porque quer destruir o quê? Né? Quer fazer o quê com a pessoa? E obviamente, se é verdade que tem aspectos fisiológicos envolvidos, né? E nós precisamos lançar mão da medicina e também da psicologia, há os ascendentes espirituais que vão atacar aquela criatura através dos inimigos espirituais dela, porque todos temos, né? Nós viemos de um passado, nós ainda estamos numa terra de expiações e provas, somos endividados, fizemos coisas erradas, né? E os inimigos vêm cobrar. E uma das coisas é colocar a gente para baixo, e talvez aí o sentimento que a gente tem, talvez esteja estendendo um pouco a questão, mas o sentimento de culpa que nós trazemos, ele é um dos fatores importantes e é a porta de acesso que esses espíritos têm no nosso mundo íntimo. E nós nos sentimos menores, nós nos sentimos culpados,
e o remorso, e coisas, às vezes, do que a gente não lembra. E são sensações, né? E os espíritos exploram isso. Então, há sim, um aspecto espiritual importante que nós devemos considerar. Há um aspecto assim, a sociedade, de uma forma geral, de uns tempos para cá, eu diria de alguns uns decênios para cá, nós nos acostumamos a segmentar os problemas, né? Tem adolescente, tem criança, tem adulto, tem terceira idade, foi segmentado. Então a Mônica acho que tem uma experiência muito grande, eu quero explorar muitas experiências que você tem, Mônica, que você tem dentro da sua vivência, todas essas idades, né? Sim. Essas idades, você está convivendo com isso. Você nota alguma diferença, assim, como é que nós podemos ser afetados espiritualmente? É tudo igual, afeta a criança, o adulto, o adolescente, o idoso, como é que você percebe isso? Só quero reforçar a experiência da Mônica, porque não é apenas com o grupo familiar, né? Ela é atuante tarefeira no Centro Espírita, junto à juventude e junto à infância, né? Muito bem lembrado. Então a vivência é grande. Agora você está dizendo por que a gente convidou eles, né? Exatamente. Dá para perceber que tem influência, sim. Eu fiquei pensando o seguinte, né? A gente fecha a porta de casa, né, para o ladrão não entrar, se sente seguro com a família ali em quarentena, mas a segurança, ela também tem que ser vista, né, do lado invisível, né? Por exemplo, a gente passa álcool gel na mão porque tem bactérias invisíveis, né, e a gente precisa eliminá-las. Também, para proteger o lar, tem um aspecto invisível. É invisível, mas a gente percebe. Por exemplo, se você não se proteger, você pega o coronavírus. Você pegou algo invisível que está matando muita gente. Então, se você não se proteger no lar, você vai perceber coisas estranhas acontecendo, né? Então, a gente percebe que, às vezes, todo mundo fica agitado, começa a ter um clima de irritação que vai desde do pequenininho de 4 anos, né, da cachorra também, né? A cachorra fica fazendo um monte de coisa errada, parece que quer chamar atenção, né? Acho que uma começa a brigar com a outra e grita com um, grita com o outro. Meu marido fala assim, tem um fluido de irritação no ar, né? Aí senta todo mundo, né, para fazer uma prece, abre uma página, né? E a gente conseguiu, né, criar esse hábito, esse ritmo. A gente percebe que o negócio está muito estranho, a gente senta para orar. E a gente fica pensando, por que Deus permite, né? Se é uma casa que tem o evangelho no lar, né? A gente está no caminho do bem. Por que mesmo assim, a gente percebe interferências no lar? Porque esses espíritos desencarnados são irmãos nossos, né? Que precisam ser evangelizados, que precisam, às vezes, perdoar a nós mesmos, algum mal que a gente cometeu, né? A gente não sabe que filho que a gente recebeu, né? São 6 filhos, mas quem são esses 6? O que fizeram? Às vezes vem uma companhia espiritual de outras vidas, magoado com alguma coisa. E por que Deus permite isso, né? Bom, teoricamente, se a gente faz a prece, está ali no bem, não era para nenhum momento ter uma interferência espiritual. Mas eu entendo que Deus respeita os laços que nós criamos em outras vidas. Seja de ódio, de amor, nós construímos esses laços e Deus respeita esses laços. E Deus quer que tudo se resolva para o bem, né? Então esses inimigos espirituais vão ser nossos amigos, né? Nós todos vamos nos tornar espíritos de perfeição relativa. Então vai haver um amor. Então a nossa conduta, ela tem que evangelizar a nós mesmos e esses obsessores. Então, não adianta jogar ódio, sai daqui. Não. Emite uma vibração de amor, de prece, persevera, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E observa os pensamentos, né? Então, muitas ideias pessimistas, de irritação,
pela quantidade, a gente começa a perceber que tem algo estranho no lar. Não sei se eu fui clara. Essa meia hora, ela, do programa SBN, ele tem o apoio institucional da Clean Solution. É empresa especializada em higienização de ambientes empresariais e domésticos, com produtos certificados pela Anvisa, inclusive no combate ao coronavírus ou Covid-19. A Clean Solution está na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho ali da Praça Kennedy. Atende pelo telefone 4437-1414, 4437-1414. Se você quiser ser também um apoiador institucional do nosso programa, do programa Semeando a Boa Nova, faça com a Clean Solution. Entre em contato conosco pelo programa sbn.com.br. Se você contratar o nosso programa e se você interagir conosco, você concorre a um livro que está sendo gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, editora Fonte Viva de Belo Horizonte. E eu pergunto agora, Clarissa, como é que está aí? Como é que estão os nossos ouvintes? Tem bastante gente participando, Hélio. Vou passar por alguns nomes só, mas mandar um abraço a todos. A Santa Paroles. O Turibe estava nos assistindo também. O Turibe hoje não pôde comparecer por motivos profissionais. O Eros, Márcia Macedo, Elisete Landrina, Luzia Zago e todos os outros que passaram carinhosamente. Mandar um bom dia a todos os nossos ouvintes, Hélio. Fica a pergunta para você, ouvinte. O que você tem feito para controlar a tristeza nesses tempos de pandemia? Responda, interaja conosco pelos canais que a Clarissa divulgou agora há pouco. Marinho, quando você... É normal as pessoas se sentirem deprimidas nesse... É normal que isso ocorra, sempre ocorreu, né? É normal que ocorra. Quando saber se é necessário buscar ajuda? Hélio, eu vou transferir essa pergunta, quanto à permissão, para o Valteno. Por uma razão também muito simples, porque como ele trabalha também junto com a Mônica bastante, junto às mocidades, interage muito com várias casas espíritas, né? Ele tem aí também as experiências dele. Eu gostaria que ele esclarecesse para nós e na sequência a gente pode comentar alguma coisa. Ok. Bom, se é normal às vezes a gente se sentir deprimido, né? Acho que sim, nós temos momentos mais difíceis, né? Eu entendo que como é um planeta de provas e expiações, Deus deixa as provas chegarem para saber até onde a gente vai. E o que nós podemos ter certeza é que Deus, Ele sabe da nossa capacidade de suportar. E Ele confia na gente. O que acontece é que às vezes nós não confiamos em nós mesmos. E desistimos da batalha, né, por uma questão mesmo de falta de coragem de enfrentar. Então, eu entendo que porque senão Deus não seria bom nem justo. Se Deus é perfeito, Ele sabe que nós podemos. E Ele puxa isso. Ele, como um bom educador, Ele vai fazendo a gente chegar e explorar os nossos limites para que a gente consiga superar as questões, né? Agora, quando saber que é necessário, né, a gente buscar ajuda, existem momentos em que nós percebemos, e aí a pessoa tem que ter uma observação de si mesma, né? Percebemos que não estamos conseguindo superar algo sozinhos. E a humildade, ela é muito importante. Cada virtude que a gente obtém, ela nos ajuda nessa hora, né? A humildade de saber buscar as pessoas certas, né? Muitas vezes as pessoas entendem, não vou incomodar o fulano, não vou fazer isso porque não quer se expor. Mas existem companheiros bons, amigos, né? Principalmente no ambiente espírita, por exemplo, onde você recorre e busca ajuda. Essa ajuda, ela vai ter aí, sem querer explorar muito o tema, né, ela vai ser de uma maneira integral. Ela não é só espiritual, mas ela também tem outras questões psicológicas, né, até psiquiátricas, se for necessário. Mas é importante a gente saber, eu faço assim, eu vou dar uma
uma analogia, né? Então eu estou na estrada, voltando do Rio para São Paulo, eu estou com a minha família, né? Se eu adormecer, a minha família se perde. Eu viro para minha esposa e falo, não estou conseguindo, eu preciso parar, nós precisamos parar para descansar um pouquinho, eu não vou conseguir, né? Nem que compre ali uma cafeína, mas, né, topar um café, mas você precisa se observar, é a vida das pessoas que está ali em jogo. Você não pode, né, se aventurar. Então a mesma coisa, quando você está sentindo que está caindo demais, você não está produzindo no trabalho, você não está no lar, você não está contribuindo da maneira adequada, o lar está sentindo a sua falta, né? E aí você precisa falar, poxa, já estou fazendo mal aos meus que estão ao meu lado, eu preciso sair dessa, né? E aí tem que ter humildade, tem que ter coragem e tem que fazer o que tem que ser feito, né? Buscar um tratamento, todos nós, né? Nós já tivemos, eu e Mônica, situações de procurar uma casa espírita amiga que nos acompanhou, que nos deu apoio, para a gente se erguer. Não é vergonha isso. Nós temos momentos mais difíceis, né? E às vezes até do assédio de espíritos, etc. Não sei se atendeu vocês. Eu até fiz a pergunta, eu perguntei para o Marinho inicialmente, né? Porque eu lembrava, vendo aqui a pergunta, eu estava lembrando que o Kardec se preocupou com isso, né? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um parágrafo que ele fala desse assunto, né? Não com a palavra depressão, né? E por isso foi até que eu perguntei com o Marinho. Não, e você tem razão, Hélio. Você tem razão, porque nós vamos encontrar ali no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem bastante interessante sobre a melancolia, né? Que de uma certa forma nos induz a esse tipo de coisa, né? Mas ainda, vamos dizer, trocando ideias aqui a respeito da sua pergunta e das considerações Voltaire, muito próprias, né? Talvez a gente possa dar uma perspectiva, com outras palavras também, para ajudar na compreensão, de que todas as vezes que os nossos pensamentos são pensamentos que nos induzem para uma baixa estima, todas as vezes que um pensamento negativo nos deprime, toda vez que um pensamento negativo nos faz sentir isolados, tristes, melancólicos, né? Isso pode ser um sinal de alerta que a gente tem que cuidar. É o que o Voltaire estava falando agora com a analogia que ele trouxe, né? Agora, a sua pergunta, é normal isso, né? Eu diria, da minha maneira de ver, que não é normal, sabe? Eu acho que é comum isso acontecer, comum sim, porque acontece, mas não é normal, porque nós fomos criados por Deus para sermos felizes, para sermos libertos, né? Para sermos altivos, para sermos produtivos, para aprendermos a amar o semelhante, para sermos amados, né? Então, o normal que a gente quer construir ainda um dia é a gente atingir esse estado de alma em que nós estamos, como a gente fala, estamos para cima, não é assim que os jovens falam, né? Hoje eu estou para cima, quer dizer, mas não é o para cima da droga, tá certo? É o para cima da alma, né? Aquele em que a gente, de uma certa maneira, está se sentindo bem. Agora, acontece, sem dúvida, por várias circunstâncias da vida, e muito mais agora, como você perguntou muito bem, dentro da pandemia, nós recebemos estímulos externos que nos empurram para baixo, às vezes, né? E aí é que entra a importância da vigilância que aqui o Voltaire nos aponta, para que nós não alimentemos isso. Uma coisa é a gente ter um estímulo, que a vida muitas vezes traz. É uma tristeza, é uma raiva, é uma contrariedade, é uma frustração. O estímulo negativo vem sempre. Agora, vai sempre depender de nós como que nós recebemos esse estímulo e como que nós resistimos ou trabalhamos com ele. Se eu tenho uma tendência de gostar do estímulo negativo, é um perigo, né, Voltaire? É um perigo, porque, poxa, vem um estímulo negativo e eu fico feliz porque eu estou triste, eu fico feliz porque eu estou melancólico, tá feito o problema, a gente tem que reagir, né? E aí nós vamos, com certeza, durante o programa, com a experiência da Mônica e do Voltaire, vamos aprender como é que a gente reage a essas coisas. E Mônica, e por que isso é mais comum na adolescência? Porque o adolescente tem, acho que, várias crises, se é para chamar de crise, né?
depressão, é que não chega a ser dessa depressão de doença, não chega ao ponto de precisar de ajuda de um profissional, mas ele reage de uma maneira negativa. Sim, tem essa liberação dos hormônios, né, que chega nessa idade, e isso mexe muito com a cabecinha deles e tal. E também tem um lado espiritual, né? É o momento em que o espírito recapitula as suas tendências de vidas passadas, né? Então ele vai comparar a educação que ele recebeu desde a infância com os sentimentos que ele está tendo no momento, com as tendências que estão aparecendo, muito forte. Então, esse conflito, essa luta, né, gera um sentimento de culpa também, às vezes de vergonha, e ele se deprime, porque ele vai ter que resolver isso dentro dele, né? Então, a paz, para ele, vai ser uma resultante de uma luta íntima, né, de esforços que ele vai ter que fazer para mudar essas tendências, né, que é a grande proposta da vida, né, e que o Espiritismo vem trazer, né? A gente reencarna para resolver essas tendências, transformá-las em virtudes. Mas na adolescência ele se depara então com esse material que chega muito forte, principalmente na área da sexualidade, e ele tem que transformar isso em virtude. Não é tarefa fácil para ninguém, né? Mas então é natural que ele fique acabrunhado, quietinho, chorando às vezes, mas ele tem que superar, né? Se ele não conseguir, e aí vai ter que procurar um médico para não ter pensamentos suicidas e tal. Mas a grande proposta, né, a natureza criou esse momento para que o espírito consiga resolver as coisas dentro, né? Sabendo também que as tendências que afloram pelo inconsciente só vêm na medida que as nossas forças são capazes de resolver. A Mônica está comentando, né, de coisas que afloram, e tem uma pergunta, Valtena, de uma ouvinte nossa, é a Fátima Lanzieri. Ela pergunta se a depressão é uma doença emocional do momento ou ela pode vir de existências passadas. Muito boa pergunta, né? Acho que a Mônica ajudou bastante, trazendo já uma estrutura. Sim, nós temos uma história, uma bagagem, né? Imagina que eu fui um criminoso, eu matei alguém que até está na minha família, ou, enfim, eu fiz alguma coisa que eu não gosto do que eu fiz. E aquilo ficou marcado, aquilo está como uma mancha dentro do meu ser espiritual que está querendo ser trabalhado. E isso faz esse sentimento de culpa de coisas que eu não lembro, né? Então são sentimentos que puxam a gente para baixo, isso é verdade. Agora, também existem situações na vida que traumatizam a pessoa desde a infância. Então nós vamos ter, sim, problemas emocionais, tanto de outras vidas quanto dessa vida, né? E o que eu achei muito interessante o que a Mônica trouxe, e aí voltando para a questão que o Marinho trouxe do normal, e realmente muito sentido, muito boa a colocação dele, também não é normal que todos os adolescentes vão ter a crise da adolescência, que o pessoal fala, né? Isso está ligado à bagagem da criatura, né? Ao estado evolutivo. A gente não consegue imaginar, né, Emmanuel com crise de adolescência, né? Nem Jesus não teve crise de adolescência. Então, espíritos de uma certa envergadura, eles não têm lá, eles já estão mais resolvidos, eles já pagaram as dívidas, né? Então não tem essa culpa. Ao contrário, começa a aflorar nele os compromissos dessa vida, as realizações futuras, eles entreveem coisas. Quer dizer, o Kardec narra que desde os 15 anos ele tenta sondar, não é, a explicação para a humanidade, os enigmas da humanidade. Ele já sabia que ele ia resolver o problema. Ele falava, desde os meus 15 anos, ele tentava imaginar aquilo. Quer dizer, são sensações diferentes, né? Então, o espírito, quando ele está livre dessas amarras de erros do passado, o normal dele é outro, né? Então, acho que essa questão está muito relacionada ao evolutivo da criatura também. Eu acho que essa colocação que o Valtero trouxe bastante importante, porque se nós tivermos um sentido, um senso de objetivo, de propósito, não é?
nós começamos a criar um antídoto natural para a depressão. Brincando um pouquinho aqui, trazendo um pouco de humor aqui, né? Dificilmente a gente vê um político com depressão. Né? Por quê? Porque eles têm um objetivo e se dedicam àquilo dia e noite, inclusive muitas vezes de maneira não ética, mas eles têm aquilo, eles querem ou se reeleger, ou tem querem aparecer, tem foco naquilo. Não tem espaço ali para depressão, porque eles sabem que se deprimirem, eles perdem tempo. Um esportista desses que tem meta, que quer ser campeão, o esportista que está toda hora tentando se superar, né? Aquele que tem as suas marcas de desempenho no esporte, procurando sempre estar com disciplina, superando, dificilmente vão ter depressão. Né? Então, todos nós, quando temos um propósito, um foco determinado, nós acabamos, de alguma maneira, tendo naturalmente mais resistência àqueles momentos em que a gente põe em dúvida a gente mesmo. Né? Mesmo que eu me desafie, mas eu estou lutando, eu estou querendo. E nesse momento... Então, quando Jesus falava da fé, né, quando Jesus tinha alguém que não conseguia alguma coisa e ele falava é por causa da sua pouca fé, é esse o sentido, né? O sentido de que a gente tem alguma coisa que a gente quer realizar. E nessa hora a gente bloqueia todos aqueles sentimentos de insucesso, sentimentos de baixa estima, sentimento de culpa, porque nós estamos ocupados com aquilo. Então, uma das coisas que na Casa Espírita a gente recomenda muito é que as pessoas também procurem ter os seus propósitos. Né? Mesmo aquele que já está aposentado, né, Valtena? Mesmo aquele que como eu, velho, aí já trabalhamos 50 anos, né? Se a gente não arruma propósitos novos, né? Nós somos candidatos a eventualmente nos deprimirmos. Tem um caso interessante da terceira idade, né, que uma trabalhadora ou um trabalhador estavam preocupados, estava cansado já e queria diminuir as atividades, né? E aí, conversando acho que foi com o Divaldo, ele fala, não, mas porque o fio vai ficando mais fininho, né? Já vai ficando difícil. Aí a resposta do Dr. Bezerra é: trabalha mais para engrossar o fio. Né? Acho que a maneira da pessoa já se desligar da terra é ela perder a atividade. Então, mesmo na terceira idade, né? Mesmo sentindo o corpo ainda com dificuldade, devemos buscar o quanto for possível, né? Contribuir, colaborar, e a experiência do mais velho, ela é muito importante para o mais novo, né? Eu queria até chegar, né, nessa terceira idade, porque realmente é importante nós entrarmos até um pouco mais fundo nessa questão, mas eu queria, antes de chegar na terceira idade, completar essa parte do jovem, né? Sabe por quê? Porque o jovem, ele com depressão, muitas vezes ele está distante da família. Porque é um momento que o jovem tem um momento em que ele quer se apartar da família, ele tem essa necessidade de voar, né? Criou as asas, ele precisa voar e precisa sair. E ele não se abre para conversar com qualquer pessoa, ele não tem ainda essa facilidade de se abrir para conversar com qualquer pessoa, e ele às vezes distante da família. E todos os apelos sociais, os apelos que existem da mídia, há uma tendência a desassociá-la da família, tirar da família para poder trabalhar com ele da maneira que eles acharem melhor. Então eu pergunto, Valtena, como nós vamos fazer para ajudar esse jovem, né? Que já está com um princípio de depressão. Sim. E que muitas vezes está distante da família, distante às vezes até fisicamente presente, mas distante emocionalmente da família, né? E não se abre para conversar. Né? Sim, eu e Mônica, a gente conversa muito sobre isso, né? E a gente, no nosso café da manhã, a gente sempre está pensando na estratégia de como envolver. Agora a criança tal está assim, agora o outro está assado. E aí cada dia é uma aventura e que a gente tem que tentar. Mas eu já comentei, eu acho que isso aqui num programa, mas eu adorei uma colocação que um pai fez dentro de um estudo, a gente chama de escola de pais, na evangelização, e o pai falou assim, ele perguntava para a criança, né, como é que foi o seu dia lá na escola? Como é que foi? Normal. Normal. E a resposta que todas as crianças, meus filhos davam essa resposta. Quando ele falou, eu fiquei prestando atenção, né, até onde ele ia chegar. E ele falou, aí eu tive uma ideia.
Eu cheguei para o meu filho e falei assim, ai, no trabalho foi tão difícil. E aconteceu isso, e isso, e isso, e isso. E falou, e falou, e falou, falou. Daqui a pouco, a criança começou a falar como foi o dia dela. Mas o que aconteceu ali? Não é difícil deixar. Agora que a gente ouviu a história, fala assim, faz todo sentido, né? A criança viu que havia uma confidência mútua, confiança mútua. Não era só eu entregando e expondo os meus problemas, era o meu pai também, né? Então, não é que a gente vai contar todas as desgraças que aconteceram para a criança, mas comentar. Então, outro dia eu cheguei no almoço e comentei de um prejuízo enorme que a empresa podia ter, porque aconteceu isso. Mas quem errou? Mas por que fizeram isso? Aí aqueceu, todas as crianças começaram a falar, mas como é que você deixa isso acontecer? E que não sei o quê. Aí a gente vai conversando e vai vendo também a dinâmica, né, da criança, de ver. Mas, em pouco tempo, as crianças percebem que nós somos amigos. E falar do problema lá na escola deles, de como foi, a agressividade de outro, o erro do aquele outro, é uma coisa que é de família, né? Então, você tornar as conversas abertas, tranquilas, dentro do limite, né? Aí os pais têm que dosar o que vai falar também, mas do limite de compreensão e de absorção da criança. Então, acho que esse é o primeiro passo. Mas eu vou deixar a Mônica complementar, porque ela tem 1000 outras coisas que ela faz em relação a essa questão de abraçar a criança, né, de envolver. Tem que ter um clima ali, né? Tem que criar uma sintonia, né? A criança vai ter que elevar a faixa mental e o pai vai ter que descer a dele, né? E eles vão ter que se encontrar. Eu acho importante tá tendo aulas virtuais em casa, porque aquele momento a criança eleva a faixa mental, né? E isso dificulta as obsessões, né? Porque os filhos que nós recebemos não vieram de planetas mais evoluídos, na sua grande maioria não são, né? São espíritos ligados à Terra ainda, e a gente não sabe do passado deles. E eles vêm com um grupo de amigos, né? Por exemplo, se você recebe um visitante na sua casa, ele tem um celular e seus grupos de WhatsApp, que ele está o tempo todo conversando. O espírito que você recebe como filho, ele veio de agrupamentos espirituais. Tem o WhatsApp também, né? Um WhatsApp, isso. Mental, né? Um WhatsApp mental, que eles ficam mandando mensagens e recebendo. E às vezes chega a mãe, chega o pai ali tentando corrigir aquela conduta, aquele pensamento, aquele comportamento, e não consegue, porque a criança está ligadona com esses espíritos que eram companheiros dela, né? E aí não dá certo, é aquela coisa, eu falo, entra no ouvido e sai pelo outro. Ou o santo de casa não faz milagre. Quando a criança então vai estudar, que ela tem que prestar atenção no que o professor está falando, dá uma quebrada nessa comunicação com esses espíritos. E a criança muda de faixa. Então onde que eu quero chegar? Mudar de faixa para a criança, para o jovem, é a grande oportunidade da gente conseguir se comunicar melhor com o filho, né? Então a gente tenta de novo uma reaproximação, uma nova conversa. Então não desistam, né? Espere o momento em que a faixa mental subiu, promovam isso e tente novamente se aproximar. Hélio, eu tenho umas situações que eu vi a Mônica fazer e a gente acabou trabalhando bastante isso, né? A proximidade com os filhos, vendo um filme ou vendo algum programa. E aí teve um dia que eu falei assim, vou ver esse... agora é digital influencer, né? Mas eram os YouTubers, antigos YouTubers. E a gente foi lá ver, eu falei assim, Mônica, eu vou ficar com o fulano vendo um desses, né, da mídia. E foi interessante porque, numa primeira análise, você olha assim, nossa, tá alimentando nada, né? É um boberol ali. Na segunda, você fala assim, graças a Deus que é isso que está assistindo. Porque tem coisa terrível, terrível. E eu conversando com ela, a gente discutiu isso um período, eu falei assim, tá ótimo. E aí eu entrei no clima, e eu assistia, ficava lá 1 hora vendo o negócio, ria, e achava engraçado daquelas coisinhas de adolescente e tal, não sei o quê, que tem lá, teve a sua época, teve a nossa época, né? Teve a nossa época. Essa questão de você respeitar, né, os gostos ali, é óbvio, tem um limite, né? Tem coisa bizarra que você não vai aceitar. Mas nós devemos também baixar a régua
das nossas expectativas, né? A criança e o adolescente estão numa faixa mental diferente. Nós vamos ter que baixar a régua. Porque se a gente quiser também colocar uma régua alta, não, vamos só ler Emmanuel, só vamos... Não é isso, gente. A criança não consegue, né? Então temos que respeitar isso. E eu vi a Mônica fazer e eu fui estimulado a fazer isso. E isso foi ótimo da proximidade, sabe? Era isso. Que bom. Eu posso fazer uma brincadeira aqui de vocabulário? Nós vamos ter que fazer um intervalo. Não, tudo bem, mas só para não perder a oportunidade, né? Quando o Valteno fala em baixar a régua, ele me fez lembrar da minha época de jardim da infância, em que a Madre Superiora me sentava a régua. Então, baixar a régua que ele fala não é isso. Não é para bater com a régua, entendeu? Não confunda, né? Baixar a régua e baixar a expectativa. Obrigado, Maria. E você, o que você tem feito, hein, para controlar a tristeza nesses tempos de pandemia? Responda, interaja conosco pelas... A Clarice está aqui, já vou pedir para que ela faça um levanta como é que está indo as redes sociais, porque agora nós vamos ter que fazer uma paradinha para um intervalo aqui técnico, para que o pessoal aqui da técnica possa operar os equipamentos. Mas essa meia hora, ela teve o apoio institucional da Torcisão, uma empresa de infraestrutura da construção civil, www.torcisão, sem o acento, né, .ind.br. Lá você poderá interagir com o pessoal da Torcisão. Você que tem algum problema assim em relação à infraestrutura na construção civil, eles têm todos os apoios necessários e as soluções para que você precisa. E se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, do programa Semeando Boa Nova, faça como a Torcisão. Entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Vamos fazer uma pequena paradinha aqui no programa e voltamos já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Então, com o apoio da Torcisão, o apoio institucional da Torcisão, nós estamos aqui no ar, falando com vocês a respeito do tema depressão. Estamos aqui com o Valteno e com a Mônica, experientes trabalhadores lá em São Bernardo do Campo, ligado à USP de São Bernardo do Campo, né? Vocês estão ligados à USP. Tem alguma casa também que vocês frequentam, assim? Maria de Nazaré, Santo Espírito Maria de Nazaré, em São Bernardo. São Bernardo, né? Um trabalho bastante intenso que eles têm com a mocidade, né? Juventude, mocidade, não sei como vocês chamam lá, né? Como é que chama lá, Mônica? É mocidade e também a infância. Infância e mocidade, né? É, isso. Então, além deles terem essa experiência nesse trabalho profissional, esse trabalho social, né? E profissional, por que não dizer, também tem, né, dentro da família, já que eles têm uma família bastante numerosa, né? Sim. Então você exercita em casa e aplica lá, ou aplica lá e exercita em casa. Não sei como é que você... Qual é a ordem que você consegue fazer dentro do seu dia a dia. Mas no nosso próximo programa, estará aqui conosco o Osmir Mantovani. Eles vão falar sobre a paciência, que eu acho que tem um pouco a ver, né, com o tema de hoje, né? Porque para que a gente não entre em depressão, precisa muita paciência, né? Precisa muita paciência. O Osmir estará conosco aqui na próxima semana, tratando do assunto dependência. E se você contatar o nosso programa, você concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pela Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e editora Fonte Viva de Belo Horizonte. E daqui a pouco nós vamos informar os ganhadores de hoje, né? Da primeira meia hora. E responda a nossa pergunta. Interaja com a Clarissa aqui, respondendo o que você tem feito para controlar a tristeza nesses tempos de pandemia. Como é que está as redes sociais, Clarissa? Temos perguntas de ouvintes, também temos respostas. O Célio, por exemplo, o Célio de Mauá respondeu a pergunta. O que ele faz? Ele pensa que o amanhã é um caminho melhor, né? Então, assim, ele cultiva o caminho dele e tenta deixar a tristeza de lado. A Vanessa Terra, ela fala que quando a tristeza persiste por mais tempo, ela acende a velhinha dela, né, pro anjo da guarda, que seja o espírito protetor, ora muito, reflete sobre os pensamentos e tenta melhorar. Enfim, e temos perguntas, Hélio, também. Sim, pode fazer pro Valteno? A gente estava comentando, Valteno, sobre vidas passadas, né? Se elas podem influenciar de alguma maneira de como nós nos sentimos deprimidos. E tem uma ouvinte que ela comenta sobre a filha dela, que eles já tentaram muitos tratamentos, terapias, medicamentos, e realmente não conseguiu resolver o problema da depressão. E ela acha que pode estar ligado a vidas passadas. Como ajudar nesse caso? O que a gente pode fazer nesse momento? Muito bom. A gente fica sensibilizado, né? Preocupação dos pais, eu ouvi a pergunta, realmente a gente fica sensibilizado. Porque nós vivemos também as nossas dificuldades com os nossos filhos e aquilo mexe profundamente no nosso coração. Talvez sejam as dores maiores da nossa vida, estão ligadas aos filhos. E nessa hora, o que eu diria eu me lembro de quando eu entrei na casa espírita. Eu vou dar uma volta, mas ela tem um sentido. A casa espírita que eu entrei, jovem, sim, entrei já com 20 anos, 18, 20 anos, saindo da mocidade eu entrei num grupo de estudo. Então a primeira coisa foi um grupo que fazia refletir, um grupo que fazia pensar e estudava a doutrina espírita com seriedade. Aquilo elevou o meu pensamento. Me fez querer outras coisas, fez uma divisão na minha vida. Eu queria outras coisas. O meu propósito mudou radicalmente. E ali eu comecei a participar das atividades que a Casa Espírita oferecia. A Casa Espírita fazia visita a um leprosário, né, lá de Curupaiti. A Casa Espírita trabalhava na comunidade do Jacarezinho e servia sopa para as crianças e via casos muito doloridos dos pais que estavam presos por tráfico, as mães alcoólatras e etc. A criança ia sozinha para a Casa Espírita com 4, 5 anos. Sozinha, ia descalça, a gente recebia, cuidava. E eu comecei a participar daquelas atividades. Comecei a participar das atividades do movimento espírita. Comecei a evangelizar. Veja, aquilo ali, a princípio, você começa a achar que você é uma pessoa do bem e que você está ajudando os outros. Mas eu vou olhar de outro modo. Se os meus pensamentos estavam numa faixa material inferior, eles mudaram. Porque o estudo, a leitura edificante, a oração,
o trabalho no bem, a caridade, tudo é um grande tratamento que envolve uma pessoa. Então, se aproximar de um núcleo espírita que tenha todas essas características, ele é fundamental para envolver. Porque às vezes a criatura não quer saber do estudo, mas quando vê uma criança pobrezinha, sem pai, sem mãe, e você tem que dar uma sopa para a criança, aquilo mexe com coisas. Talvez o que não conseguiu fazer no pensamento, fez no coração. E aquilo vai envolvendo, né, a criatura de alguma forma. Então, é fazer um tratamento integral, né, envolver, e a Casa Espírita oferece talvez um dos raros lugares que tenham todas essas características, porque a argumentação é muito forte no pensamento e o sentimento também, porque o ambiente de uma casa espírita, né, realmente fundada, né, na base de Kardec e de Jesus, ela traz algo que são sentimentos maravilhosos, né? Então, eu ia alongar mais, mas eu acho que isso aqui atende bem. É uma nossa recomendação, sim, faça o tratamento no médico, psiquiatra, etc., psicólogo, um cuidado na família, um apoio no lar, mas uma ação integral na casa espírita, ela é muito boa. É mesmo porque, né, as pessoas que nunca entraram numa casa espírita como Altendir, bem constituída, né, ela imagina, não tem ideia do que vai ver, e às vezes tem preconceito, tem medo, né, mas faça uma experiência, né, faça uma experiência, porque você vai sentir realmente um ambiente diferente, um ambiente gostoso, um ambiente leve, né, e a palavra leve acho que aí cabe bem, porque é muito leve mesmo, você sente realmente uma conexão, né, com o que você viveu antes e com o que você poderá viver depois, né? Isso tudo vem a seu favor, né? Procure ajuda na casa espírita, porque ela funciona, né? Mário, até antes de entrar, eu queria passar aqui e falar um pouquinho sobre a terceira idade. Você tinha alguma contribuição a respeito de jovens ainda, né? Eu acho que nós estamos, de uma certa maneira, focando o nosso programa hoje bastante na questão da mocidade, na questão da infância, e por isso que nós estamos muito felizes com a presença do Valtênio e da Mônica, que vivenciam isso na casa espírita, vivenciam isso no seu lar. Eles são referências hoje, né? São referências pelo que fazem e têm feito, né? E a gente está explorando eles aqui hoje. Mas as conversas que nós tivemos aqui, os comentários, me fez lembrar uma situação que ocorre, que é conhecida mundialmente, né? E eu vou citá-la para trazer mais um exemplo das causas que podem gerar a depressão, principalmente na mocidade, né? Talvez isso já esteja mudando, mas é conhecido que lá no Japão, né, há um grande índice de suicídio, principalmente da mocidade, né? E uma das causas apontadas é o sistema que existe lá de seleção para o curso superior. Ali, em âmbito nacional, os jovens, quando terminam o seu curso médio, né, vão para um exame. Como muitos países têm um exame centralizado. Aqui nós temos o Enem, nos Estados Unidos tem os chamados SATs e tal. Mas no Japão existe um que faz a diferença do futuro do jovem. Ele não tem segunda chance. Quer dizer que se ele não atingir um determinado ponto de corte naquele exame, ele sela o destino dele. Se ele vai para um curso superior mais conceituado, ou se ele não vai para o curso superior e vai para um outro curso profissionalizante de nível menor. Então isso é tão forte lá, e as famílias ficam numa expectativa tão grande para saber como é que o jovem vai se sair naquele exame, né? Para que nós tenhamos uma ideia, nesse dia, e é no país inteiro que isso acontece, e tem uma data determinada que os exames são feitos, né? E naquele dia que os resultados vão ser publicados, as empresas e as organizações no Japão dão como se fosse um feriado para os pais poderem ir com os filhos para a frente da escola para saber
se naquele momento o jovem vai para um caminho A ou um caminho B. Não é? Então, eu fico imaginando a pressão que vai existir naquele jovem de saber que ele poderá ser, né? Não só para ele, a escolha dele. De repente ele nem quer ir para o curso superior, de repente ele quer fazer uma profissão qualquer. Mas a expectativa da sociedade, a expectativa da família é tão alta que ele sente o peso de fazer a felicidade ou a infelicidade da família naquela questão, né? Daí a gente vê uma das razões, a alta taxa de depressão. Então, aquilo que a Mônica falou antes aqui, a gente tem que lembrar. A gente tem que reforçar, depois vou pedir que ela reforce também, não é? Que todo aquele sentimento de cobrança excessiva é a régua do Voltaire, né? Quer dizer, se a gente põe aquele nível de exigência muito alto, que a criança, o jovem não consegue, ele vai sentir uma pressão tão grande, e ele vai começar, ao invés de ser estimulado à capacidade que ele é capaz, ele consegue superar aquela motivação, ele vai sentir o inverso. Ele vai sentir que ele é incapaz, ele vai sentir uma baixa estima, vai ficar angustiado, vai ficar ansioso, e daí para a depressão é muito grande. Então, acho que o alerta que nós temos, não apenas nas famílias, mas nós, como membros da sociedade, é ajudarmos os jovens a serem estimulados e motivados porque eles são capazes. É o que o Cristo fazia. Sim. Né? O Cristo trazia, incentivava as pessoas para a fé. Ele dizia, não, vamos lá, vocês podem fazer isso, quer dizer, olha, é só um pouquinho de fé, você move uma montanha, quer dizer, olha quanto estímulo que na sabedoria, na psicologia do Cristo, ele trazia para nós, né? Quando pega pescadores simples ali e instruiu os pescadores e falando, agora você vai para o mundo porque vocês vão evangelizar. Vai para o mundo levar a boa nova para uma pessoa que talvez nem soubesse ler direito, mas ele mostrava que eles eram capazes de fazer isso, né? Então, vamos ver, o Valteno lembrava aqui, no intervalo, a questão das exigências, a mídia, né? Quando a mídia divulga a foto de uma Miss muito bonita, esbelta, né? Fazendo uma propaganda de cabelo, e aquela jovem que ou não tem o recurso para fazer aquele cabelo, ou uma jovem que não é esbelta, que é obesa, né? E aquela jovem que não é tão bonita quanto aquela da televisão, como é que ela se sente numa situação dessa? Você vê isso, é muito forte, principalmente nos grupos escolares, né? Porque tem os grupos e a criança ou o jovem, eles querem estar na mesma condição dos demais. E se não estão, se não tem aquele telefone celular que um tem, se não tem aquele passeio, se não tira as mesmas fotos que está lá no Instagram, no Facebook, quer dizer, a criatura ela se sente menos, né, que os demais e tem essa cobrança que está implícita, né? Agora, como os pais trabalham isso, né? Primeiro, mostrando quais são os valores, porque se os pais também valorizam tudo isso dessa forma, a criança vai valorizar. Então é importante, não é falar que os bens eles são para nossa utilidade, é bom ter o bem-estar, mas que o mais importante é a nossa condição espiritual. Quer dizer, o trabalho de espiritualização, ele é muito necessário. A gente pode, as famílias, elas podem até estar relaxadas em relação a isso, porque a gente vê um distanciamento, né, da questão espiritual muito forte nas famílias. Mas isso vai ter um peso depois de volta. Então é importante a gente colocar esses valores para que o jovem não tenha os valores do mundo como os principais, e aí ele vai ter coisas para alcançar que ele não vai conseguir, e o que acontece depois, né? Valteno, o jovem e a criança, eles são sustentados, né, pela ambiência mental dos pais, né? O jovem está aprendendo a construir, né, a sua atmosfera fluídica, ele está tentando construir a sua personalidade, se identificar com alguma coisa, mas enquanto isso não se define, eles ficam mergulhados na ambiência dos pais. E isso é notório, às vezes a gente olha para a criança ou para o jovem e vê os pais, muito engraçado, né? Eles ficam impregnados. E aí a gente está falando de depressão, né? Da depressão do jovem, mas o quanto que tem também no jovem da ambiência mental dos pais ali, né? Então vamos imaginar assim,
a família cultivando hábitos vulgares, né? Vícios, preguiça, programas ruins, todos nesse clima, né? Depois todo mundo vai dormir, né? Sai do corpo, né? Emancipa a alma e vão continuar no mesmo clima, né? Vão encontrar, então, companhias espirituais que estão na mesma onda mental. No dia seguinte, está todo mundo meio que deprimido, para baixo, porque era para ser uma noite em que eles estivessem com seu anjo da guarda, se realimentando, né? Então, a gente também tem que perceber o quanto que tem no meu filho ou na minha filha de mim e do meu marido, né? Que ambiência está ao meu redor que eles estão se alimentando. Porque durante o sono isso tudo vai sendo assimilado. E que material você deixou para que isso fosse trabalhado? Não sei se eu fui ao ponto. Foi, sim. Não, com certeza, com certeza. Clarissa, você quer falar alguma coisa? Não? E o que você tem feito, hein? O que você tem feito, Marinho, para controlar a tristeza nesses tempos de pandemia, né? Para você e para os ouvintes a pergunta. Olha, eu tenho procurado me manter bastante ativo, sabe? Continuo fazendo os meus trabalhos profissionais numa velocidade, numa intensidade menor. Continuamos envolvidos aqui com a Casa Espírita, né? Continuo selecionando meus pensamentos, faço muitas preces, né? Quer dizer, nos momentos em que eu não tenho nada para pensar, eu pego meu livrinho, vou lá para um canto, faço a minha prece, peço a Deus que me ajude. Tenho um caderninho, interessante isso, eu tenho um caderninho que eu vou anotando os nomes de todos aqueles que a gente fica sabendo que estão passando por dificuldades, né? Então, na hora da prece, não é todo dia, mas é aqueles momentos que eu preciso... E começo a ler cada um daqueles nomes e pensar naquela pessoa, sabe? Ficar pensando na situação que ele se encontra, pedir a Deus que ajude ele. Não é uma prece estruturada dessas que a gente aprende na igreja, né? É um pensamento positivo, é um pensamento de amor, é uma saudade que a gente tem, a gente fica imaginando, né? É uma intercessão mesmo, né? A gente fica imaginando, puxa vida, me pediram uma prece para essa pessoa aqui. Já começa isso, né? Quer dizer, um amigo que sabe que você é espírita, liga para você e fala, me ajuda a fazer uma vibração para tal pessoa que está precisando. Eu não conheço aquela pessoa, mas eu ponho lá no caderninho. Quando chega na hora que eu quero fazer uma prece, assim, né? Eu pego aquele caderninho e fico olhando e fico imaginando o que aquela pessoa está passando, o que os familiares estão passando, né? Desejando a eles que eles possam superar aquilo, né? Então, a ocupação mental é importante. Eu queria contar, antes da Clarissa estar pedindo a palavra aqui, importante que ela vai falar, eu queria contar aqui um episódio do Chico Xavier, que está me ocorrendo agora aqui, não é? O Chico Xavier, nos momentos que ele estava assim mais isolado e mais sozinho, ele contou isso para nós, né, uma oportunidade. Ele tinha o hábito de pegar revistas e imagens de flores, de pássaros, de crianças sorrindo, entendeu? Então, todas as vezes que ele sentia que tinha aquele fluido que a Mônica e o Valdir falaram, né? Fluido de irritação. Aquele fluido de irritação, né? Ele pegava e começava a ocupar o campo visual dele com imagens boas que automaticamente trazia para a sua imagem mental aquilo que era um estímulo que ele recebia. Ou seja, em vez de ele aceitar o estímulo, em vez de ele aceitar o impulso de uma irritação que chegava por qualquer motivo, pode ser uma informação, pode ser alguma coisa, ele rejeitava aquilo. De que maneira? Porque não é fácil rejeitar aquilo que chega na cabeça. Ele pegava uma outra coisa, que tinha um outro estímulo positivo, e é assim que ele fazia. E acho que é um recurso, né, que a gente também... Aquele que está triste em casa, procura encher a casa de flores, né? Encher força de expressão, né? Põe uma música que você gosta, uma música agradável, né? Entra o sol, né? Abre a janela, entra o sol. Eu acho que quando a gente fala fluidos, né? Parece que o espírita está falando uma coisa meio mística, esotérica. Não é. A ciência espírita, ela tem uma base muito forte em experimentações, né? E no estudo da obra de Kardec, na Gênese, capítulo 14,
tem um capítulo só sobre fluidos, dizendo que os fluidos eles têm características físicas e características morais. Você chega numa biblioteca, você sente aquele clima ali, né, de tranquilidade. Então você entra numa balada, né, numa danceteria, você sente a vibração diferente. Você entra num bar onde tem uns bandidos ali planejando alguma coisa, você sente o clima pesado, você sente mal. Você se sente mal, isso é físico, você até sente no teu corpo. Então, a primeira coisa é reforçar que o tema fluido ele é muito forte. Tem um caso interessante sobre do Chico, né? O Chico ele estava lá no centro ajudando lá no passe, tal, não sei o quê. Aí entra uma senhora com o marido com uma dor de cabeça terrível, querendo bater cabeça na parede. Ela estava com uma dor horrível. E aí o Chico vê o doutor Bezerra se aproximar dela e pega assim no ouvido e puxa um cordão fluídico negro, né? Que era aqueles fluidos pesados ali que estavam e ela sente um alívio na hora. E aí o Chico olha para o Emmanuel, que é o protetor dele, e fala assim, o que aconteceu, né? E o Emmanuel explica, olha, aquele casal, aquela noite anterior, tiveram uma discussão, e o marido quis dar um tapa nela, e não deu. Mas houve uma guerra magnética, que acontece nos nossos lares, e que afeta as pessoas fisicamente também. E aí, isso é o impacto. Quando a gente traz isso para a nossa casa, esses fluidos estão ali. Eles, se eu estou com fluidos ruins, malsãos, eles permitem a entrada dos espíritos inferiores, porque eles se alimentam daquilo. Mas se eu cultivo a oração, se eu faço o evangelho no lar, se eu tenho as minhas atitudes, obviamente, que é o mais importante, porque não é achar que vai fazer o culto no lar, vai fazer uma cúpula protetora e está tudo resolvido. Não. As minhas atitudes, elas influenciam esse fluido, essa barreira vibratória. Então, sentir o clima de desânimo, de depressão, de tristeza, tem influência espiritual. A gente combate isso com outros tipos de fluidos, né? Essa meia hora, ela teve o apoio institucional, está tendo, né? Da Casa Rossi, materiais para construção e utensílios para o lar, pelo telefone 4451 7960. Casa Rossi está lá, eu até utilizo muitas vezes o serviço deles, é um trabalho muito importante que eles têm, material de qualidade, bons preços, Casa Rossi. E se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, você entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com.br. Na próxima semana, Osmir estará conosco falando sobre a paciência. Nós invertemos aqui hoje a questão, por exemplo, da programação da vacina no Brasil, né? Estou vacinando primeiro os adultos, primeiro os mais velhos, né? E deixando os mais jovens por último. Nós somos os mais jovens, deixamos os mais velhos por último aqui, né? Eu não quero perder essa oportunidade. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Você tem alguma coisa? Nós temos agora, estamos nos últimos 15 minutos só de programa e temos que ser muito, muito rápidos agora. Ele só mandar um abraço para algumas pessoas, né? Tem bastante gente participando, dando opinião. Mas lembrar da Érica Reps, Luiz Cláudio Silva, Ivana Galindo, Claudete Pressetti, Helenice Delanossi, enfim, tantos outros que passaram ali com tanto carinho. Um abraço a todos. E temos uma pergunta também. Vamos fazer para a Mônica? É da terceira idade, não? Não, é sobre isolamento social. Isolamento social. Então faz, depois eu vou juntar com a pergunta. Mônica, o Rogério Quadros trouxe esse tema de novo. Como o isolamento social pode agravar a depressão? Nesse momento, principalmente, que a gente está afastado dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Como que isso pode agravar ainda mais a depressão? Eu até ia juntar, Mônica, porque ela vem que com a chegada da terceira idade, ela traz sinais de tristeza, né? Normalmente traz. Pode desencadear uma depressão. A sensação de inutilidade, a perspectiva de um futuro finito. Né? A pessoa percebe, pô, estou chegando no fim, né? Estou no fim da jornada. Podem ser responsáveis por isso? De que forma esse menino pode ajudar, né? Sim, vamos lá. Em relação a esse período que a gente está vivendo, né, de pandemia, se a gente for pensar que é um flagelo natural, né, que atacou aí o globo, o planeta, por que Deus permite isso? Ele permite porque todos nós temos uma fatalidade, que é progredir, evoluir, né? Então, estamos fadados à evolução. E quando o planeta ele
se demora nessa evolução, né, tem que dar uma acelerada nesse processo. E aí os grandes flagelos da humanidade, né, que atinge um grande número de mortos, faz com que isso se acelere. Então, coisas que iam levar séculos para evoluir, em anos dão uma acelerada, né? Então, a própria parte da internet se desenvolveu bem mais rápido agora com a pandemia, o que ia levar muito mais tempo. Então, é para acelerar a evolução, né? Então, isso força com que cada um esteja no seu lar, com a sua família, mais dentro de si mesmo. É o mesmo processo para o idoso, né? A idade dele força com que ele esteja mais para dentro de si, né? Então, ele já não consegue curtir até os alimentos que ele vai comer, né? Alguns ferem o estômago, então ele tem aquela vontade de comer, mas não pode, vai fazer mal. É um processo interessante para o espírito que ele está ali fazendo um trabalho importantíssimo, que é reavaliar tudo na sua vida. Então, você desencarnar antes da terceira idade, você perde esse pedaço que traz para o espírito um grande progresso. Então, parece que não está tendo ali uma evolução, mas para o espírito tem muita evolução, né? Porque ele vai chegar bem no plano espiritual se ele conseguir realmente passar por essa fase de reflexão da terceira idade. Então, a pandemia também traz a mesma proposta de reflexão, né? Então, você vai avaliar o que é mais importante, os laços de família, as questões de valorizar a vida, né? É muito importante. Agora, para que o Espiritismo entre nesse contexto, né, da mudança da Terra como Consolador prometido, não basta o título, né? Você dá o título para o Espiritismo de Consolador prometido, pronto, resolveu. Não, ele está nos livros, ele precisa ser lido, né? Então, nesse período de quarentena, eu entendo assim, se você põe a faca e o queijo, eu acho que estão pedindo para eu cortar o queijo, né? Se eu estou em casa, né, tenho livros espíritas ou tenho um PDF ali, gratuitamente, eu tenho que ler, senão o Espiritismo não vai ser a ferramenta de consolo que é a grande proposta. Não sei se ajudou. Eu achei interessante você juntar a similaridade dos dois assuntos, né? Tanto a terceira idade, que muitas vezes vivemos situações que estão fora do nosso controle, quanto a pandemia. Porque a vida, às vezes, nos coloca em alguma situação que faz com que a gente não tenha controle sobre isso. É só a gente refletir pessoas que vivem doenças sem cura, pessoas que estão numa família que não gostariam de estar, pessoas que têm problema físico de alguma forma ou algum outro problema material, qualquer que seja. E isso pode ser uma fonte de tristeza, gerando uma depressão, né? E nesses momentos que a gente tem uma barreira intransponível na nossa vida, o que nos resta é crer na bondade de Deus, né? Que não, como foi comentado no começo pelo Valteno, não há nada que existe em nossa vida, né, que não seja para o nosso progresso. Você comentou isso, para a nossa evolução. E crer que tudo vai passar. Pode não ser nessa vida, mas que seja em outra, mas tudo é finito, né? Os nossos sofrimentos são finitos, nós somos criados para o amor, nós somos criados para o bem, para a evolução. É essa a única certeza que nós temos, né? Então, quando nós enfrentamos uma barreira intransponível, nós estávamos estudando essa semana uma mensagem de Paulo, dizendo, né, que tudo crer, precisamos crer, orar, confiar em Deus, ter essa fé de que tudo é passageiro. Acho que o Espiritismo reforça bastante isso, né? Sim. Chico também falava, tudo vai passar. Então, essas situações que tiram o nosso controle, que essas barreiras intransponíveis, são grandes provas para nós. Sim. Né? Para que a gente possa exercitar essa fé, essa confiança num porvir melhor. Exatamente. Né? Exercitar essas capacidades, essas faculdades superiores, né? Então, essas limitações, né? Então, a família está limitada ali na quarentena, o idoso está limitado ao corpo. E tem gente com limitações maiores, né? Que não conseguem sair de uma cama, né? Não consegue se mexer. Essas limitações é para fazer com que as faculdades superiores do espírito se expandam. Então, parece que aquela pessoa que está deitada ali não está fazendo nada, mas ela está fazendo trabalhos imensos de transformação moral,
de expansão das suas potencialidades como espírito, né? Então, eu acho que essa perspectiva é interessante. Eu tinha uma história muito rápida para contar, você acha que dá tempo? Então, veja a importância de ler, né, as obras do Chico, né? Olha como consola. É uma historinha que o menino novinho, uma criança, não conseguia se mexer, tinha convulsões, tinha dores pelo corpo todo. E todo mundo que olhava e falava, pensava assim, mas por que Deus permite uma coisa dessa, assim, tanto sofrimento, coitadinho e tal? Passaram-se os anos, né? Ele desencarnou e ele deu comunicação para a família, né? Para os pais, consolando. E ele disse que estava muito bem no mundo espiritual, muito feliz, agradeceu. E depois os pais ficaram sabendo que ele tinha exterminado muitas vidas, né? Cometeu muitos crimes e ele tinha que passar por aquele momento de resgate, de dor, né? E ele tinha duas opções. Ou ele ia passar por essa dor no plano espiritual, ou no corpinho de carne, encarnado. E para ele foi muito melhor estar no corpinho de carne, porque ele tinha um beijinho da mamãe, tinha o pai, o irmãozinho que estava ali também. Então ele tinha um consolo, né? E aí quando os pais ficaram sabendo disso, eles ficaram muito aliviados. Mas essas histórias que consolam estão em livros, né? A gente tem que ler e achar esses tesouros. Agora, Valteno, quando isso tudo, isso tudo ele acaba levando a pessoa a ter vontade de tirar a própria vida. Porque muitas vezes a pessoa ela supera, mas ela tem vontade de tirar a própria vida, né? No caso dela ter uma religião, ela pode, isso vai ajudar, se ela ter uma religião, vai ajudar nesse momento. Sim. E o Espiritismo, de alguma forma, pode ajudar também nesse caso, da pessoa que quer tirar a própria vida. A pessoa pode buscar ajuda nessa hora, se ela tiver vontade de tirar a própria vida. Sim, com certeza a religião ajuda, né? Não resolve, não resolve todos os problemas, nós vemos espíritas, às vezes, nessa condição, né, também, mas o que nós podemos entender? Dependendo da maneira como a criatura aborda o conhecimento espiritual e que ela tenta se apropriar daquilo com humildade, com uma sede de saber, né, e de compreender, de investigar a bondade de Deus nas coisas, isso sim vai ser um motivo de sustentação para ela passar por essas situações, né? Certo. Muito bem. Você teria uma palavra especial, Valteno, para o dia de hoje, desse tema? Sim. Bom, eu fiquei aqui pensando quantas coisas que esse tema é muito amplo, né? Se vocês me permitirem, são 3 pontos que eu achei que são muito relevantes, né? Em relação às crianças e aos jovens, a nossa habilidade de lidar com eles, de abordar as coisas, de auscultar a condição deles, né? E não ter palavras condenatórias, julgando. Deixa a criança falar, e às vezes ela falou uma coisa que escandaliza a gente, mas a gente fica como se nada tivesse acontecido. Ouve. E nunca falar que é frescura, jamais fazer isso. Habilidade. Né? Ter uma habilidade de lidar com isso. A depressão está relacionada a uma não aceitação das condições da vida da pessoa. Então temos que trabalhar isso. Não aceitar, em outras palavras, é uma rebeldia com determinação divina. É uma rebeldia porque talvez a pessoa não compreenda a bondade de Deus. O que nos remete, né, ao segundo ponto, que é a gente investigar essa bondade de Deus na nossa vida. Deus está lá protegendo. O Livro dos Espíritos fala, na questão, se eu não me engano, 495, do Anjo da Guarda, ou 455, um número desse, ele nos diz que nós devemos aumentar a nossa relação, a nossa aproximação do nosso protetor, fazendo perguntas sobre tudo. Não vos intimideis em fazer perguntas. E essa relação íntima com o Anjo da Guarda é a relação com Deus, porque ele representa Deus para a gente, né? Então eu vejo que esses pontos são muito importantes. E em relação à educação das crianças, por fim, nós também não devemos colocar nossos filhos numa cúpula de vidro. Muitas crianças se suicidam, porque tem aumentado muito suicídio em jovem e criança, porque eles não aceitam as coisas e não estão acostumados com frustrações. É preciso se frustrar. Teve uma situação com a nossa filha, um dia desses, em que um menino fez um monte de coisa errada com ela, e ela queria que eu fosse lá revidar, falar com os pais. Eu falei assim, não,
você vai aceitar perder. Ah, mas ele fez errado. Fez errado, eu não concordo com o que ele fez. Mas nós não vamos rebater as coisas, você vai aceitar perder. E os nossos filhos têm que aceitar que na vida nós vamos perder, né? A gente, para fechar, a gente lembra do Chico. Quando ele levava as garfadas, um desses dias ele foi orar, que é o que devemos fazer quando levarmos as nossas garfadas. E ao orar, a mãe dele aparece pela primeira vez. Ela não fica assim, tadinho do meu filho, aquela moça é tão má com você. Ela não fez isso. Ela olhou firme para ele e disse para ele, se você aguentar e não ficar aí chorando e reclamando, e vier orar, eu venho aqui todos os dias para te ver. É o que Deus diz para a gente. Ele vem todos os dias e nós sentimos a presença dele conosco. É muito patente a presença dele conosco, né? Eu vou finalizar com o caso que eu vejo isso com muita força. Eu estava num ambiente profissional, íamos demitir 3 pessoas da mesma família e eu reclamei com a dona da empresa, falei assim, o fulano eu não vou demitir. Nós não vamos demitir. E todo mundo queria que demitisse aquele rapaz, já tinha demitido as 2 irmãs, né? É uma família que vai perder a alimentação em casa, como vai ser? E eu não conhecia as meninas. Não conhecia de ter relação com elas, né, do dia a dia. No dia seguinte, eu cheguei para tomar café, a empresa oferecia um café. Uma das meninas chegou com um potinho de Tupperware e me deu assim, minha mãe mandou para você. Gente, eu quase chorei na frente da menina, ela não ia entender nada, né? Eu sabia ali o meu protetor dizendo assim, olha, aquilo que você fez era o que tinha que ser feito. Mas o protetor da gente, ele vê cada passo que a gente está fazendo. E ele fortalece as ações. Se a gente está em sofrimento, ele está vendo. E ele vai apoiar a gente, né? Então, eu entendo que nesse momento de mais dor, de mais sofrimento, a gente nunca pode falar que está só. Não estamos só. Deus está conosco. Esses foram o Valtena e foram a Mônica. Esse gostinho de Quero Mais, que deve ter ficado aí com vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, significa de que nós exploramos uma boa parte desse tema, mas ele é vasto, ele precisaria de uns 4, 5 programas talvez, né, ou mais, para que pudéssemos explorar ele por completo. Quem são os ganhadores do livro de hoje? Mas o tempo é inexorável, né? O nosso tempo chegou. Os ganhadores hoje, Hélio, é a Vera Aze e a Fátima Lanzieri. Elas podem retirar o livro qualquer sábado, aqui no Núcleo Espírita O Semeador, das 9h30 às 10h da manhã. E você poderá continuar conosco, né, através do Núcleo Espírita O Semeador, aqui no Rua Itapiranga 312, em Santo André, tão logo estejam restabelecidos os trabalhos presenciais. Mas enquanto não estiver restabelecidos os trabalhos presenciais, você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, né, pelos nossos telefones, e no site www.semeador.org. E se você sintonizar a rádio web, a rádio O Semeador, que é www.webradio.osemeador.org. Você terá uma programação de primeiríssima qualidade, o dia todo, 24 horas no ar. E hoje, no final da tarde, às 18 horas, nós vamos reproduzir esse programa. Estará lá no ar para que você possa ouvi-lo novamente, né? E poder assisti-lo novamente a qualquer momento pelo Facebook, que fica gravado lá e também fica no YouTube. Lá você tem uma programação diferenciada e vai fazer com que você, nesses momentos que você precisar estar estudando, você precisar estar refletindo, coloca lá na rádio web, o semeador.org, que você vai ter músicas de elevação, muito gostoso, muito bom de ouvir. Reveja os nossos programas no www.semeador.org, estão lá gravados todos os programas que foram feitos nesses 24, 25 anos, né? Quantos anos, Vaninha? Agora, dia 6 de março, está chegando, daqui 15 dias, completamos 25 anos de atividade. 25 anos, dia 6 de março agora, muito próximo. Estão lá, mas nós temos quase todos os programas gravados, estão lá gravados lá no www.semeador.org por assunto, né? Por assunto você pode lá buscar essas informações. Inclusive encontrar o Valteno e a Mônica lá. Também, Estou convidado também, porque
Quem tiver interesse pode entrar lá e perguntar a todos os programas que o Walter Nemoni que vai aparecer todos. Aparecer, então, entra lá para quiser ouvir mais do Walter Nemoni, que tem lá está lá no gravado lá. E o programa de hoje será representado hoje às 18 horas, né, na rádio web, www.webradiosemeador.org. E boa semana para você, ouvinte. Muito obrigado, boa semana.